Oremos ao Senhor. Santíssimo Pai, Deus de amor e misericórdia, estamos aqui, meu Deus, mais uma noite para ouvir da Tua palavra. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, meu Deus, possa sondar os nossos corações. Que a Tua misericórdia, meu Deus, possa ser sobre nós, não somente a nós, mas também se estender sobre as nossas famílias. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos anseios. Que o Senhor venha de encontro, meu Deus, com cada petição aqui, meu Deus, e também aqueles, meu Deus, que guardaram em seus corações. Mas o Senhor conhece a todos nós. O Senhor sabe do que precisamos, do que necessitamos. E é no nome de Jesus, meu Deus, que te pedimos que o Senhor nos agracie com o teu amor, com a tua bênção. Abençoe também, meu Deus, a ministração de hoje. Que o teu Santo Espírito possa estar com a irmã Rosândria. Que a sua vontade seja dita aos nossos corações. Desde já, meu Pai, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nos diz o livro de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse capítulo inicial aqui de Hebreus 12, ele nos arremete a uma vida cristã, fazendo a comparação aqui, com um atleta. Mas esse atleta não é um atleta, vamos dizer assim, um atleta esportista, mas sim um atleta cristão, que tem uma vida cristã, que está numa corrida de longa distância. Os corredores esses cristãos, eles encontram assim, rodeados por uma nuvem uma grande nuvem de testemunhas, ou até mesmo os heróis da fé. Essas testemunhas, elas não são espectadores cristãos que observam a conduta uns dos outros, mas são aqueles que deram testemunho por meio de seu exemplo. Hebreus 11 nos mostra isso e foi muito bem ilustrado na mensagem de ontem. Os cristãos, eles só podem correr bem a carreira se deixarem de lado tudo que impeça empreender o melhor de si. Nós temos que dar o melhor como bons competidores, como bons atletas cristãos, temos que dar o melhor de cada um de nós. O pecado, especialmente o da incredulidade, ele cria uma barreira que impede uma boa carreira proposta. Uma maratona, para se colocar em prática numa maratona, para exercitá-la, ela requer perseverança, persistência, um esforço contínuo, sem esmorecimento, sem entregar os pontos. E não apenas naquele arranque ali, naquela partida, porque o importante não é o começo, é como se termina a trajetória. Um bom atleta, ele é dedicado, ele muitas das vezes passa ali horas de treinamento. Isso estou falando do atleta secular, fazendo um paralelo com o atleta cristão, um atleta que busca as coisas do reino espiritual. E nessa luta, nessa busca pela perfeição física e de um bom desempenho, ele se joga, ele se entrega ali até que ele consiga alcançar o máximo da perfeição. E nós, enquanto atletas cristãos, devemos fazer o mesmo, termos a mesma dedicação, nos empenhando todos os dias, dar o máximo, o melhor de nós, para que nós possamos alcançar êxito na nossa trajetória espiritual. E seguindo aqui no verso 2, nos diz assim, nos versos 2 ao 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Em Gálatas 6:9, também nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Jesus Cristo, ele é o exemplo supremo da perseverança. Ele também é o autor e consumador, no sentido de que sem ele não podemos de maneira alguma realizar quaisquer coisas. João 15:5 nos mostra isso. Jesus também, ele foi crucificado de uma maneira infame, de uma maneira dolorosa. Mas ainda assim ele permaneceu fiel por causa da grande alegria que lhe estava proposta, conforme mostra aqui no verso 2. E como resultado de sua fiel obediência, hoje Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Nós também vamos ver isso em Salmo 110. E os cristãos que seguem o seu exemplo, eles também serão recompensados. Nós podemos ver também que em Filipenses 2, do verso 8, 9, ele reafirma isso. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando nós iniciamos a nossa trajetória, lá atrás, quando nós aceitamos o verdadeiro batismo e demos início à nossa carreira de atletas espirituais, nós também tínhamos um objetivo e que não deve, de forma nenhuma, ser esquecido, que é de manter a nossa alegria viva, porque um dia, se nós perseverarmos, se nós permanecermos firmes, seguindo aquela mesma dedicação, trilhando os mesmos passos de Cristo, nós um dia adentraremos também na Cidade Santa. O verso 4 nos diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que, se não extravie o que é manco, antes seja curado. Do verso 3 ao verso 13,
do verso 4 ao verso 13, nós vemos ali que as dificuldades, elas vêm para todos. Isso é fato. E nós podemos perceber isso, nós sentimos isso no nosso dia a dia. Contudo, essas dificuldades, elas não podem, de modo algum, impedir que nós tenhamos êxito na nossa caminhada. Isso é mais fácil, assim sendo, fica mais fácil de nós suportarmos tudo que nos é imposto pelo Pai, de bom grado, porque nós temos um propósito. O autor de Hebreus, ele indicou o sofrimento de Cristo, mas também ele apontou que Cristo, ele alcançou a salvação para todo aquele que nele crê. O nosso Salvador, ele sofreu por nós, por cada um de nós, que somos os seus seguidores, e esse sofrimento ele faz parte. Quando nós sofremos, o sofrimento faz parte da correção e da disciplina dos filhos do Senhor. Essa correção, ela demonstra o amor imensurável que o nosso Deus nutre para conosco e é para o bem de todo aquele que é filho e que aceita a correção de bom grado, porque ela produz o caráter de justiça em nós. O nosso pai, os nossos pais segundo a carne, conforme diz o texto, ele nos corrige por um certo período. O nosso pai, segundo o Espírito, ele faz a correção continuamente. E nós temos que aceitar de bom grado, porque o texto é bem claro. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós sabemos que a correção, ela traz constrangimento, gera um certo desconforto, às vezes causa dor, mas ela é necessária, porque lá na frente a gente vai compreender tudo aquilo que o Senhor Deus queria e quer nos apresentar, qual é a mensagem que Ele quer nos passar. Mas para isso nós temos que compreender, estarmos com a nossa mente e nosso coração limpo, aberto, disposto a receber todo tipo de correção e buscar fazer o que é correto perante os olhos do Pai. No Salmos 94, 12, nos fala sobre isso, também em Deuteronômio 8, 5 e Números 16, 22. Lá em Tiago 3, do 17 ao 18, também vai nos mostrar sobre isso. Nós temos vários textos que nos apontam o que apraz o coração do Senhor e como nós devemos ser perseverantes e perfeitos, genuínos imitadores de Cristo, sem deixar os nossos pés vacilarem. Provérbios 4, 26, Gálatas 6, 1. Nós temos uma gama de versículos que nos diz sobre como ter uma boa carreira sendo atletas de Cristo. E nós vamos prosseguir aqui do verso 14, que nos diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo 14, ele está muito bem relacionado e explicado aqui em Mateus 5, 8, que nos diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É maravilhoso quando nós não temos aquela arrogância, aquela pretensão de acharmos que nós estamos fazendo o que é certo e de que o que nós fizemos não tem nada a ver e que não era cabível uma correção ou uma reprimenda por parte de nosso Deus e Pai. Nós temos que aceitar e compreender que o nosso Deus, desde o princípio, ele tem tudo sob controle. O seu poder é imensurável e ele está acima de todas as coisas. No verso 15, nos diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nós podemos seguir aqui em Deuteronômio 29, que nos diz assim, Deuteronômio 29, 18. Nos diz assim, Deuteronômio 29, 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, hoje, se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Nos últimos dias, agora, nós temos visto várias matérias atribuindo o tempo e o momento que nós estamos passando. Tem declarações do líder espiritual que exerce uma influência política muito grande como um todo, e ele não para de dizer que não existe um Deus que criou o mundo como se fosse com uma varinha de condão. E aí a gente percebe que as pessoas, muitas das vezes, que criam deuses que vai fazer a sua vontade, porque cada um deliberadamente, nos dias atuais, está querendo que a palavra se adeque ao seu estilo de vida, ao seu dia a dia. E nisso consiste uma raiz de amargura, algo mal resolvido, algo que não foi alcançado, porque essa busca contínua por um corpo perfeito, por uma militância, por algo que é aquém do que a palavra do Senhor nos exorta, está levando as pessoas à incredulidade e adotar para si deuses que não é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos que ter em mente que o nosso Deus, o único Deus, ele jamais, jamais permitirá que aqueles que o ama, que o serve, se torne amargos, ou que tenha dúvida, ou que vacile os seus pés. Muito antes, pelo contrário. Quem serve o Deus vivo, ele não se permite ser confundido e nem contaminado por qualquer outra crença, senão nele mesmo, que é o Criador, o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E nós seguimos aqui no verso 16, que diz assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Esse verso 16, ele está em Gênesis 25, do verso 29 ao 34, que nos diz assim, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado, desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito da primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nós vemos que esse versículo 16, ele ilustra bem que Esaú, ele tinha um desprezo pelas leis do Senhor. Ele não guardou os mandamentos de Deus, tanto que ele não se importou com a bênção que ele poderia receber, porque o primogênito tinha direito a uma bênção. E ali, como desprezador, como uma pessoa que era totalmente avessa, ele seguiu a sua vida
como se nada tivesse acontecido, até que ele se deu conta, naquele momento ali, quando ele perdeu a bênção, de que ele não tinha feito o que era provido pelo Deus Criador. E no verso 17 nos diz assim: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Jacó, Esaú não se arrependeu. Esaú não sentiu nenhum tipo de conduta que era cabível para uma pessoa que era temerosa a Deus. Esaú foi um homem preocupado com... Ele não foi um homem preocupado com as coisas espirituais. Ao contrário, segundo a narrativa bíblica, e que é verdadeira, ele tinha um apego muito grande às coisas materiais. Esaú era uma pessoa profana. Ele aqui tipifica a pessoa, ele representa o ímpio em si, ou uma pessoa sem santificação. Ele foi um exemplo mais expresso de uma pessoa imoral, ímpia, que desprezou os seus direitos espirituais. Esaú, ele não, de modo algum, ele sentiu dentro de si aquele arrependimento genuíno que poderia levá-lo posteriormente a ter pelo menos uma parte da bênção. Em Gênesis 27, do 30 ao 40, nos diz assim: e ele chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e a fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, o irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então, estremeceu Isaque de violência e emoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Fica claro, meus irmãos, que Esaú, ele não tinha nenhum interesse nas bênçãos. Ele tinha interesse naquilo que era proposto a partir de uma bênção, que era a herança de bens materiais. Enquanto que Jacó, o interesse dele era de tão somente ter a bênção e a aprovação de Deus. E é isso que nós devemos fazer.
querermos ter a aprovação de Deus, sairmos aprovados por Deus, ter a presença de Deus em nossas vidas, sem jamais deixar que a essência do mal se habite em nós, a ponto de nós perdermos a visão e perdermos a bênção que nos está reservada. E assim, no verso 18, nos diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Lá no livro de Gênesis 4:10 faz menção de Abel. E nós sabemos que, segundo ao que nos está escrito na Sagrada Escritura, que o povo da antiga aliança era um povo contumazmente transgressor. O Senhor Deus os corrigia, eles se alinhavam, e novamente eles voltavam a cometer os mesmos pecados, e eles estavam sempre repetindo as mesmas provações, repetindo os mesmos pecados. Então, aquilo virou meio que um vício. É como se eles não tivessem mais o controle de si, porque eles já tinham afastado da presença de Deus. Eles não tinham mais em mente que aquilo que eles faziam era visto pelo próprio Deus. Eles perderam o temor, eles perderam o respeito, perderam a reverência e levaram uma vida longe da presença do nosso Deus. Então aqui nós vimos que Moisés ele ficou aterrorizado, porque mais uma vez ele foi clamar, ele foi pedir em favor daquele povo, porque Moisés insistentemente estava reivindicando algo para que aquele povo não sofresse as consequências de tais atos abomináveis perante os olhos do Senhor. Mas, contudo, eles persistiam e insistiam no erro e no engano de serem fiéis ao pecado e não serem fiéis ao Deus vivo. Porque quando nós nos afastamos da presença do nosso Deus, isso advém de um pecado, porque o pecado nos impede de termos uma intimidade, uma proximidade com nosso Deus. Nesse momento, nós abrimos precedência para que o adversário de nossas almas, ele trabalhe ferozmente contra nós, contra as nossas vidas. E assim nós vamos nos afastando, nos esfriando e desprezando as leis do nosso Deus e Pai. A menção que fala aqui de Abel, no verso 24, faz apologia ao sangue de Abel, porque o sangue de Abel, ele clamou por justiça, e o sangue de Cristo, ele estabeleceu a justiça. Isso é maravilhoso nós termos um mediador, um sumo sacerdote, que se entregou por nós, mesmo nele não tendo nenhum pecado, mesmo nele não sendo achado nenhum tipo de dolo, mas contudo, ele perseverou, ele foi até o fim, e nos concedeu o direito de nos achegarmos mais próximo do Pai. Isso não tem paga, isso não tem preço. E quando nós nos dispomos a concluir a nossa carreira, a nossa trajetória espiritual como atletas espirituais do reino celestial, nós concluindo essa carreira,
levando em conta a fé, uma fé constante, uma fé inabalável, uma fé que nos aprimora, uma fé que nos permite e nos dá o direito de sermos vitoriosos por sobre as nossas fraquezas, e que mesmo no momento da correção, nós jamais nos revoltamos contra o nosso Deus e Pai. Ainda ontem eu estava conversando com uma irmã em Cristo, contar para os irmãos uma experiência, e eu estava falando para ela sobre o que aconteceu. E eu disse para ela, se por um acaso, lá em 2019, não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu hoje não estaria aqui. Talvez eu estivesse ido embora, ou não sei o que seria das nossas vidas, né, da minha vida, da vida da minha família como um todo. Porque nós tínhamos um estabelecimento, era de aluguel, e o dono do imóvel, praticamente, ele nos pediu o imóvel, e nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos condições de ter um outro lugar. Quando, de repente, nós nos lembramos que nós tínhamos um lugar, sim, para poder ir, para poder estabelecer um novo comércio, afirmar. E se aquele dono do imóvel tivesse sido bonzinho, quando veio a pandemia, nós teríamos fechado as portas, porque nós não teríamos condições de ficar pagando aluguel caro. Então, assim, quando algo nos acontece, quando algo ruim nos sobrevém, nós não temos que questionar a Deus, porque tudo tem um para quê, tem um objetivo. E nós, na nossa insignificância, na nossa pequenez, no nosso egoísmo, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, porque Ele sempre tem algo melhor para nós, Ele sempre esteve no controle de todas as coisas, Ele sempre enxerga adiante, porque o nosso momento de hoje, o nosso dia de hoje, para o nosso Deus, o dia de hoje, esse momento agora que nós estamos vivendo, já é passado, porque Ele está olhando, cuidando do nosso amanhã. Então, quando nós nos jogamos nos braços do Pai, quando nós nos entregamos de uma maneira totalmente desinteressada naquilo que é material, mas buscando o que é espiritual, nós alcançamos algo muito maior do que nós buscávamos, do que nós esperávamos, do que nós merecemos. É muito lindo, é maravilhoso quando nós nos dispomos a viver uma vida totalmente desprendida das coisas daqui. E prosseguindo, no verso 25 nos diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. No livro de Ageu 2:5, ele nos diz assim: pois diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Isso nós vemos em Hebreus 12:26, que está representando, está nos apontando para a segunda vinda de Cristo. Então, tudo isso aqui só vai será abalado e só vai permanecer aquilo que é em conformidade, que está alinhado com as coisas do céu. Aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que buscam ansiosamente fazer a vontade do Pai. Nós estamos vivendo os últimos momentos, não sabemos se é daqui a 10, 7, 8, 6, não sabemos o tempo exato do fim de tudo isso, mas nós sabemos que está chegando ao fim. E nós temos que colocar a nossa vida em dia, alicerçado na palavra, buscando sermos mais fiéis, firmados, guardando os mandamentos, guardando e cuidando para não sermos confundidos, para não adotarmos costumes pagãos,
não adotarmos nenhum tipo de comportamento que despreza ou que vai contra tudo aquilo que o Senhor Jesus nos passou, a mensagem que ele nos ensinou. Nós temos que buscar ter o caráter de Cristo imprimido em cada um de nós, buscando com todas as nossas forças e nos dedicando o máximo que nós pudermos, porque perto está o fim de tudo isso. Tudo aqui é momentâneo e passageiro, e nós temos que buscar as coisas que vêm do alto e deixarmos tudo aquilo que nos remete a paixões, a apegos, que vai nos levar a ter uma vida pecaminosa, uma vida que não nos traz santidade, porque santidade é separação. E também nós temos que ter uma vida de contínuo arrependimento, uma busca incessante por aquele que é perfeito, até que nós encerremos a nossa carreira. E no verso 27 diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu vi um vídeo que tinha um moço, um rapaz, ele estava usando um kilt escocês, e ele foi visitar outro país. Ele passava pelas ruas, ali andando pela rua, as pessoas olhavam para ele com uma certa reprovação, e ele prosseguiu firme, sorrindo, e com muita leveza ali, dentro daquilo que lhe foi proposto, ele levou até o final, sem se deixar intimidar, e as pessoas fazendo cara feia para ele. E eu gosto muito de olhar nos comentários. Ele nos comentários, eles dizendo: nossa, que maravilha, isso aí significa força, é poder, é admirável como os costumes são guardados, é admirável quando nós vemos alguém que persevera em honrar os antepassados. Mas aí fica uma pergunta: no que diz respeito às coisas espirituais, será que essas mesmas pessoas que estavam enaltecendo aquele rapaz, devido ao fato dele estar, digamos assim, honrando os antepassados dele, usando aquela vestimenta, aquelas mesmas pessoas têm temor a Deus, buscam a Deus, guardam os mandamentos de Deus e seriam capazes de fazer um ato e que o levaria a arrancar olhares desprezíveis ou de interrogação ou até mesmo a uma prisão, um julgamento, porque o tempo que nós estamos vivendo agora é chegado o momento em que todo aquele que serve a Deus verdadeiramente, guardando os seus mandamentos, ele será confrontado, a fé dele será confrontada, a fé será colocada à prova, e a partir dali, ele poderá ter até mesmo uma morte física totalmente agonizante, assim como foram os heróis, alguns heróis da fé. Nós temos que guardar na nossa mente a esperança e a perseverança que Cristo nos ensinou, seguindo os passos de Cristo em tudo, porque somente através de uma vida de santificação que nós poderemos adentrar na cidade santa. E ainda prosseguindo, no verso 29, nos diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deuteronômios 4, 24, que nos diz assim: porque o Senhor teu Deus é o fogo que consome, é Deus zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos esquivamos, às vezes, abrimos mão de uma vida com Deus, escondemos, aliás, tentamos esconder, mas nós não conseguimos, de modo algum,
êxito nessa empreitada, porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se esconde, ninguém engana Deus, ninguém consegue mentir para Deus, porque desde o começo ele tem tudo sob controle. Ele é Deus de perto, é Deus de longe. Ele tudo sabe, ele tudo vê. Ele tem o controle, o domínio absoluto por sobre tudo e por sobre todos. Fogo consumidor. E nós não podemos, de modo algum, nem sequer no nosso imaginário, tentar driblar o nosso Deus, que é o nosso Criador. Quando Ele nos enviou a Cristo, tudo que era proposto desde o início da criação do mundo, que era uma obediência, que era uma reverência, que era ter temor e uma dependência nele. Nós conquistamos isso porque Cristo resgatou tudo isso. Isso veio para nos apontar que é possível sim nós vivermos num mundo pecaminoso, mas nós sermos separados dessas transgressões, dessas abominações e dessas tradições que favorecem o pecado. Os que cultuam o Deus vivo, eles seguem e guardam os mandamentos do nosso Deus. Eles não são desertores, são perseguidos por homens mal intencionados, que manejam a palavra errônea e enganosamente. Alegremos-nos, meus irmãos, pois no Senhor Deus, porque dele vem a perfeita justiça e o mais honroso galardão. As honrarias humanas, elas não passam de bajulações e falsas glórias, mas o galardão do Senhor, ele nos será entregue no grande dia. E se nós tivermos pulso, perseverança, coragem, determinação para resistir e vencer o pecado, se nós conseguirmos permanecer sendo separados, morrendo a cada dia para as coisas deste mundo, para vivificarmos em Cristo, no dia do maior e mais grandioso evento de todos os tempos, que será o encontro do noivo, Jesus, nosso Jesus, com a sua noiva, que é a igreja. Isso é glorioso, porque no momento em que nós nos dispomos a levar uma vida com Cristo, quando nós temos uma fé, a fé no Pai e no Filho, o vínculo da aliança, ele é cada dia mais fortalecido e perpetua para aqueles que são fiéis. Deuteronômio 4, 24, ele nos aponta para isso, porque o Senhor, nosso Deus, é o fogo que consome, o Deus zeloso, bem como também em Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Lembrando que Hebreus 12, ele nos faz um convite para permanecermos perseverantes na fé, apontando Cristo como o único exemplo a ser seguido, e somente através da santificação e sendo separados deste mundo, que nós conseguiremos adentrar na cidade santa. Esse convite de Hebreus 12, a fazermos uma reflexão, uma análise pessoal, íntima e profunda, para que em nós não haja nenhum tipo de contestação por parte do nosso Deus e Pai, é maravilhoso. Em Coríntios nos diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos fazer uma autoanálise todos os dias. Nós devemos olhar todos os dias os nossos passos, rever os nossos conceitos e valores, para que nós, ao nos depararmos com os desafios do dia a dia, e neles tiverem a barreira do pecado, nós conseguimos vencer com muita destreza, assim como Cristo o fez com maestria. Bom, meus irmãos, esta é a mensagem do dia de hoje, e que o nosso Deus, ele continue nos ajudando, e que nós possamos, assim como a igreja é a cidade, a pátria ao qual nós buscamos, e assim nós prevalecermos com muita, mas com muita alegria, até aquele glorioso dia. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada pela paciência, obrigada por ter ficado até aqui.
Que o Senhor Deus seja com cada um de nós, e que Ele firme os nossos passos, fortaleça os nossos joelhos, e que nós tenhamos força para combater um bom combate. Perfeitos imitadores de Cristo. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus e Pai, e no nome santo de seu Filho, Jesus, o nome acima de todo nome. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite de refrigério e de renovo. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer. Eu, em especial, Pai Santo e Amado, quero te agradecer, porque ricas são as suas bênçãos, mas não a bênção que nós devemos correr todos os dias em busca. A maior bênção que nós podemos almejar, Pai, é de estarmos na tua presença, é de passarmos pelos portais celestiais, é de nos aproximarmos mais de ti, de sermos perfeitos imitadores de Cristo, de buscarmos, Senhor, dia após dia, firmar os nossos passos no único, reto e vivo caminho. Através de Cristo, nós podemos alcançar, Pai Santo e Amado, êxito no nosso caminho, na nossa caminhada. Damos-te graças, Pai Santo e Amado, pelas lições as quais o Senhor nos apresentou no decorrer desse estudo de Hebreus, e que se findará em Hebreus 13. Toda a Sagrada Escritura, ela é perfeita, assim como o Senhor é perfeito. E na sua perfeição, o Senhor nos convida a sermos separados deste mundo, a rompermos com a barreira do pecado, a nos aproximarmos mais de ti, sendo fiéis e perfeitos imitadores do teu Filho unigênito Jesus Cristo. Nos capacita, Senhor, a sermos mais leais à tua palavra, a nos entregarmos mais, a sermos mais gratos à correção que o Senhor nos impõe, porque muitas das vezes nós murmuramos, ainda que inconscientemente. Nos capacita, Senhor, a termos a mente de Cristo, a nos alegrar, Senhor, com a tua presença e com a tua intervenção. Sem ti, Senhor, e sem Cristo, nós não alcançaremos a vitória. Ajuda-nos, ó Pai, auxilia-nos, ó Deus, para que nós não percamos o que deve ser constante e mais valioso na nossa vida, que é a salvação. Rogo-te, ó Deus, que o Senhor venha escrever os nossos nomes no livro da vida, e que nós possamos, ó Pai, buscar sempre sermos imitadores perfeitos daquele que é perfeito, que é puro, que é limpo e que é reto. Nós te suplicamos, Senhor, que tu venhas com o nosso coração, visita-nos, ó Deus, e nos dê sempre a mente de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, Deus seja Amém. louvado. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe e que Ele nos guarde e nos livre de nós mesmos, em nome de Jesus.